Bem-vindos ao JR Trade, hoje para falar de duas marcas que se uniram nos anos 50, que são a Que Boa e a Super Cândida, e passaram a fazer parte do mesmo fabricante. A gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio o diretor de marketing e vendas das indústrias AMB, Renato Borducci. Bem-vindo, obrigada pela essa entrevista. Muito obrigado, Camila. É um prazer estar aqui no JR Trade e é super gratificante falar das duas marcas e da indústria AMB. Estou à disposição aqui para todas as perguntas que você fizer. E antes desse bate-papo, só passando aqui para lembrar que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Vamos começar a falar então sobre a história e essa junção das duas marcas nos anos 50? Sim, na verdade eram duas marcas distintas, separadas, né, nos anos 1940, e a Que Boa e a Super Cândida. A partir de, acho que de 1953 ou 54, essas marcas se uniram e deram origem às indústrias AMB, formando assim as duas marcas Que Boa e Super Cândida. Essas marcas para nós é um privilégio, elas são sinônimos de categoria quando se fala em água sanitária. Se você está em São Paulo, quando a gente fala Cândida, vai comprar Cândida, todo mundo sabe que vai comprar água sanitária. E quando a gente fala Que Boa, em todo o Brasil, também vai comprar Que Boa, estamos falando de água sanitária. Então é um privilégio e um desafio para nós falar dessas duas marcas, até porque elas não são só água sanitária, ela tem um leque bastante abrangente de produtos e, enfim, a gente tem um desafio aí de continuar com essa tradição com as duas marcas. Renato, elas não concorrem, né? Porque a gente está falando de marcas que têm outros produtos de limpeza, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o forte é a água sanitária, e começou com água sanitária. Sim. Quando teve a junção, as duas marcas eram de água sanitária. Sim. Elas não são concorrentes? Sim, na verdade não, porque nós atuamos em geografias diferentes. Quando a gente fala da Super Cândida, nós estamos muito focados na Grande São Paulo, num raio de mais ou menos 150, 200 quilômetros, e essa marca é bastante estabelecida nesta região. Quando falamos de Que Boa, aí nós estamos falando do interior de São Paulo e também de todas as outras regiões do Brasil. Então, elas não se concorrem, elas têm produtos semelhantes, propostas semelhantes, mas elas divergem em alguns aspectos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E como surgiu, ou da onde veio essa necessidade de unir duas marcas, que já eram importantes na época? Tá. Na verdade, tem muita história e também a gente encontra poucos detalhes dessa história. Mas fato é que o Brasil, naquela época, né, tinha muitos problemas. Até hoje temos regiões com problemas de saneamento básico, né? E a água sanitária e o cloro são produtos absolutamente eficazes no combate a qualquer tipo de problema de bactéria, fungo, vírus, etc. Então esses produtos se mostraram muito eficientes, né? Então a nossa história começa aí, com a necessidade da população de ter um produto muito acessível ao seu preço e muito abrangente e que tem utilização para qualquer tipo de produto, inclusive em produtos comestíveis, que eu também posso comentar depois qual a utilização que se tem para esse produto. Então, assim, a história é muito da necessidade da população brasileira ter um produto eficiente, eficaz e com baixo valor aquisitivo. Esses perigos invisíveis, né? A gente viveu muito isso na Exatamente. pandemia. Sim. E todo mundo olhou com mais carinho e mais preocupação para a limpeza da própria casa. E com certeza esses produtos de limpeza, eles atuaram de uma maneira muito presente ali durante a pandemia. Isso vocês sentiram também? Sem dúvida nenhuma. A gente teve um boom de vendas e, obviamente, isso não é de se comemorar por uma razão bastante, né, séria, mas, inclusive, na Record a gente foi chamado para uma entrevista, foram no nosso CD para falar da nossa eficiência, da eficiência da água sanitária, mas, assim, o produto de limpeza, principalmente em função da pandemia, existia, sim, uma preocupação com limpeza, mas nunca houve uma preocupação com o invisível, né? E esse invisível tornou muito claro na pandemia. E as pessoas passaram a se preocupar muito mais com essa questão, né? Então, os produtos ditos como sanitizantes, que fazem higienização, que fazem essa limpeza de fato nas residências, tiveram realmente um crescimento muito grande de vendas. E a gente, como temos o carro-chefe,
que são as nossas águas sanitárias Quiboa e Super Cândida, obviamente a gente participou desse crescimento, né? Mas foi um trabalho muito grande, porque o desafio nosso também, com a pandemia, a gente teve problemas com os nossos colaboradores, ter condição de produzir, de fabricar, de entregar e de chegar à casa do consumidor. Então esse foi um desafio muito grande para a gente, mas acho que a gente passou desse obstáculo aí, estamos indo para um outro patamar aí. E outra dúvida que surge, né? A gente viu na pandemia uma aceleração das compras online, essa coisa digital. Aconteceu também com vocês na indústria? Sem dúvida. Os nossos produtos fazem parte da cesta básica de compra de uma residência. Compra margarina, arroz, feijão, óleo, o produto de limpeza precisa fazer parte. Então, os nossos produtos também estão nas principais plataformas digitais, não podia ser diferente. A diferença é que você precisa comunicar um pouco diferente também para o digital. O público não é diferente, ele se complementa, mas existem alguns detalhes que você precisa comunicar nas plataformas digitais que são diferentes das convencionais. Então, a gente também teve que se adaptar a esse novo modelo. Você citou aqui que quando as pessoas vão comprar água sanitária, elas mesmas falam, vou comprar Cândida ou vou comprar Quiboa. Qual é a importância de ter essa publicidade espontânea que essas duas marcas têm? Isso é um privilégio, porém pode ser uma armadilha se não bem trabalhado. Como eu disse, a marca Super Cândida e a Quiboa são marcas que são sinônimos de categoria de água sanitária. O que nós precisamos trabalhar é fazer com que essas duas marcas trabalhem também os outros produtos. Mas é um privilégio, eu não conheço nenhuma empresa brasileira que tem duas marcas que são sinônimos de categoria. Então isso é um trabalho muito grande que vem de longa data, né? E o que a gente tem é fazer e continuar com esse desafio, que essas marcas sejam lembradas com o produto, sendo confundida com os produtos. Obviamente a gente também tem que fazer com que esta marca tenha uma elasticidade para a gente falar dos nossos amaciantes, dos nossos multiusos, dos nossos tiramanchas, que não tem cloro. Então, a gente precisa trabalhar muito bem isso, mas sem dúvida nenhuma é um privilégio ter duas marcas com sinônimo de categoria como são as nossas. Esses outros produtos, eles chegaram em que momento da empresa? Faz algum tempo, a gente sempre tem trabalhado nos lançamentos, nas inovações, mas já tem algum tempo. O desafio nosso é não perder a essência da água sanitária, como eu disse, nós queremos permanecer líderes com água sanitária, mas também aperfeiçoarmos em produtos à base de cloro. Tem um mercado muito vasto ainda a ser explorado e a gente pretende fazer isso. Agora, nós temos outros produtos que a gente também espera que seja complementar a nossa linha. Mas as nossas inovações acontecem diariamente, eu diria, né? Trabalhando com o nosso laboratório, ouvindo os nossos clientes, fazendo laboratórios com os clientes para entender qual é a necessidade dele. Então, isso é constante dentro da Embi. Você entendeu o consumo para poder pensar em novos produtos ou achar um mercado em que a empresa possa se expandir? Sem dúvida nenhuma. É fundamental que as empresas ouçam os seus clientes, né? Nós temos um saque, nós temos um atendimento que a gente recebe reclamação, mas a gente torna isso um canal de grande valia para a gente entender onde a gente pode estar pecando, onde a gente está devendo em algum aspecto para o cliente para melhorar, né? Praticamente uma pesquisa de mercado que vem de forma espontânea também. E eu costumo dizer que esses clientes que ligam para a gente, ou para fazer elogio, ou até mesmo para reclamar, esse que reclama, quando a gente reclama de alguma coisa é que existe relação. E essa relação precisa ser melhorada. Então a gente aproveita muito isso. Agora, por outro lado, também a gente tem os brand lovers, que são os apaixonados pelas nossas marcas e que a gente trabalha também, né? Colocando nas nossas redes sociais, mandando produtos e eles postam isso. Então são propagandas gratuitas que a gente tem e sem dúvida nenhuma são as melhores, porque as pessoas falam realmente de coração, pela tradição que as nossas marcas têm. Então isso é um privilégio também para a gente. Olha, gente, o Renato, ele é diretor de marketing e vendas das indústrias AMB, mas também é vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtos de Limpeza. Isso aí. Vamos falar um pouco de números, então? Porque a expectativa do setor é de um crescimento de 2%.
Você está otimista, isso como diretor de uma empresa, e quais os números, ao mesmo tempo, que o setor vai trazer para 2023? Sim, esse realmente é um indicador de crescimento da indústria, mas nós, eu falando agora com a Anhembi e associando um pouco esses números da Abipla, eu sou bastante otimista. Eu entendo que o mercado tem passado por transformações. Essas transformações vêm principalmente do nosso consumidor entender de fato o que ele está comprando. A Abipla tem esse papel de ser clara, de que as indústrias sejam muito objetivas em explicar o que é o produto, não simplesmente colocar mais produtos na gôndola. E o momento que nós estamos, que houve queda no poder aquisitivo, na renda, desemprego, essas coisas, as empresas têm como missão mostrar cada vez mais aos clientes a eficácia dos produtos, para que esses produtos sejam certeiros na solução dos problemas que existem nas residências, na limpeza. Então, assim, a Bipla, ela tem esse papel e eu sou muito otimista no crescimento, mas um crescimento, como diria muita gente, fala, um crescimento sustentável. Não adianta colocar produtos se não ter a clareza de qual é o objetivo que eles têm. Você citou essa história de conhecer os produtos, isso é muito importante, né? Porque a gente está acostumado a conviver com aquele produto na gôndola do supermercado, mas, por exemplo, eu vou te trazer uma coisa pessoal. Quando chegou na pandemia, que você perde ajuda e todo mundo teve que se virar em casa, sabe o que eu percebi? Que eu não sei qual produto é mais indicado para aquela limpeza, enfim. Você sente isso também nos canais de... Sem dúvida nenhuma, atendimento ao cliente? sem dúvida nenhuma. Inclusive, por iniciativa da Abipla, e com todas as empresas de limpeza aí fazendo parte, a gente lançou uma cartilha que foi amplamente divulgado e na Abipla tem digitalmente, para que todos vejam, como utilizar esses produtos e para que eles servem. Né? É um produto de superfície, é um produto especialista, que é um produto para limpar banheiro, é um produto para pia, é um produto para roupa. E qual a utilização dele, inclusive qual é a fórmula dele. Até porque às vezes tem que diluir. Exatamente, exatamente. Tem uma onda de concentrados e tem que explicar muito bem, porque senão você vai gastar a mesma coisa que se gasta com produto diluído num concentrado e acaba o custo sendo muito maior. Então, assim, existe sim uma iniciativa das indústrias de mostrar aos consumidores de fato como são utilizados os produtos. E isso tem sido um desafio também da Anhembi. Renato, o que você acha também daquelas soluções? A gente também viu isso na pandemia, né? Especialistas falando em entrevistas, inclusive eu entrevistei alguns deles, que você pode fazer lá uma mistura e que eles funcionam como um produto de limpeza convencional. Sim. E aí, o que você acha dessa alternativa? Sim, essa é uma atividade que a gente discute periodicamente na nossa associação sobre o perigo da utilização desses produtos, porque, na verdade, todas as indústrias sérias e que fazem parte da nossa associação têm os seus laboratórios, testam os produtos, fazem testes de estabilidade para ver se não vai dar nenhum problema. E essas misturas são coisas imediatas que alguém sem conhecimento químico prometem misturar tais produtos e fazer uma solução. Isso é altamente perigoso. Então a gente sempre fala disso. Não se pode misturar produto, porque não se sabe qual é a reação química que tais produtos podem ter na mistura. Então a gente combate muito isso. Vocês fizeram uma campanha com a hashtag Me Ajuda Supercândida. Sim. Conta pra gente o que foi esse projeto e como você teve esse insight, sua equipe. Na verdade, como eu falei, as nossas marcas são muito tradicionais. Elas passam de geração a geração. Os nossos avós, mães, eles são lovers das nossas marcas. Mas a gente precisa continuar com isso, com esse legado, né? E a gente precisava conversar com esse público mais jovem. Como é que eu vou conversar com esse público mais jovem? Eu preciso dar dicas para ele. Tudo eles recorrem à internet, ao Google, enfim, a todas essas ferramentas de pesquisa. A gente precisava mostrar essa proximidades a esse público, para que eles continuem com as nossas marcas. Então, a gente determinou em fazer algo muito mais jovial, muito mais descontraído, de forma que esses clientes possam tirar dúvidas com a gente e a gente dá dicas de limpeza das casas. Muitos deles foram morar sozinhos, tiveram famílias novas, né? Então, a gente começou a dar dicas, né, para que esse público
pudesse também continuar leal ou fiel às nossas marcas. A gente viu isso, né, de influenciadores que ensinavam a fazer faxina no meio da pandemia, despontando, né? Acho que é justamente por isso, porque as pessoas hoje recorrem à internet para tudo, até para fazer uma limpeza dentro de casa. Nesse trabalho aí de trazer esse público mais jovem, a gente tirou um pouquinho daquele conceito da dona de casa. Antigamente as mulheres limpavam as casas na sexta-feira ou no sábado. Hoje não, hoje eu limpo o banheiro hoje, amanhã eu limpo a cozinha, é o homem, a mulher, o filho. Então a nossa comunicação permeia um pouco dessa nova família, desse novo conceito. Todos devem participar. Agora, eu faço do jeito que eu posso. Agora, me ajuda, Super Cândida, como é que eu faço? Entendeu? Então essa foi a ideia. E a gente falou no primeiro bloco da hashtag SuperCândida, também tem a hashtag Que Boa, queria que você falasse sobre isso. E aí um comentário meu aqui com você, não sei se você vai concordar, que os jovens eles são engajados, tem essa coisa diferente de comportamento da antiga dona de casa, que hoje todo mundo participa, mas também são os jovens mais exigentes. Sem dúvida. E cobram nas redes sociais. Cobram muito. São perigosos. A gente precisa monitorá-los muito bem, né? Eles, de fato, podem nos ajudar muito. Agora, a gente precisa entender o que, de fato, ele espera das marcas e como é que você comunica com eles. Nós temos desafios de falar com esse jovem, né? É muito diferente da comunicação tradicional. Eles esperam mais, eles esperam respostas muito mais rápidas. E a gente precisa estar sempre atento a esses questionamentos. Mas, sem dúvida nenhuma, quando engajados, eles são, sem dúvida, um canal importantíssimo para a gente, para divulgar a nossa marca. Sobre a hashtag da Que Boa, semelhante ao da Super Cândida, a gente criou Respeita Minha Faxina. O hashtag Respeita Minha Faxina. Como eu disse no bloco anterior, a dona de casa ou os residentes de uma casa mudaram seus comportamentos, né? E no dia a dia, a limpeza da casa ela mudou muito, né? Eles esperam produtos especialistas para cada ambiente, mas também não fazem mais a limpeza de um dia só, porque não tem tempo. Então, o que a gente procurou colocar também de um aspecto jovial, semelhante ao Super Cândida, mas a gente quis dizer assim, olha, cada um tem o seu jeito de fazer a faxina dentro de casa. Respeita o meu jeito e eu respeito o seu. Agora, todos precisam participar, né? Então, essa comunicação também trouxe, descontraiu um pouco, né? A gente é uma marca muito tradicional e talvez tivéssemos um pouquinho de dificuldade de ser um pouquinho mais jovens na comunicação, mas eu acho que a gente conseguiu porque o retorno foi muito favorável e com a Que Boa não podia ser diferente. A Que Boa e a Super Cândida são marcas que temos um portfólio de produtos muito semelhantes, mas a percepção da Que Boa e da Super Cândida são um pouco diferentes. Que Boa, ela tem como principal arquétipo como a marca cuidadora da casa. É marca que veio de geração a geração, passou de mãe, filha e continua. E eu vou continuar sendo leal à marca, porque eu gosto da marca, eu tenho um aspecto emocional com a marca. E valorizando muito a eficiência e eficácia. A Super Cândida é um pouco mais a heroína da casa. É aquele produto que é muito objetivo, racional e que vai resolver o problema de limpeza da minha casa. E se eu chegar e ver que tem um produto sendo utilizado com a marca Super Cândida, eu vou estar seguro que a minha casa estará limpa. Então, as percepções são um pouco diferentes. E a gente procura também trabalhar nessa percepção que é abrangência nacional, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado também. Qual é a relação com sustentabilidade? Você citou no primeiro bloco, eu queria saber um pouco mais. Sustentabilidade, já que a gente fala de produto químico, né? Indústria de produtos de limpeza. Sim. Vocês também trazem um valor agregado em relação a isso? É uma preocupação? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que sustentabilidade não é só dizer que a gente tem o plástico reciclado. Sustentabilidade é um aspecto muito mais abrangente. Ele envolve toda a cadeia de fornecimento. E além da cadeia, a gente fala muito lá também, o resultado não vem a qualquer custo, né? Isso é ser sustentável, é respeitar o colaborador, é respeitar os terceiros, é respeitar os fornecedores, é respeitar toda essa cadeia. Quando a gente fala de reciclagem,
a gente faz parte de um projeto, de um programa bastante abrangente, que é Dê a Mão para o Futuro, que a Bipla foi a criadora, junto com a BIPEC, que é a Associação de Produtos de Limpeza Personal Care. E este projeto visa trabalhar toda essa cadeia, mas principalmente profissionalizar a cadeia de catadores e essas empresas que reciclam o plástico para que possam fornecer para a gente, né? Então, a gente trabalha muito nesse ciclo produtivo, porque isso é importante para nós. Se a gente não adequar e não profissionalizar o catador, ele não vai fazer uma coleta adequada, não vai entregar para a empresa que recicla de forma adequada e o produto não virá para a gente com qualidade. Então, esse trabalho é amplo e requer um investimento bastante alto. A gente faz parte desse projeto, que é bastante abrangente. Bem bacana. Sim. Na primeira pergunta do primeiro bloco, você falou sobre água sanitária para alimentos, que isso também dá para usar e tudo. Qual é essa dica? O que você tem a dizer sobre isso? Essa receitinha já é antiga, mas a gente fortaleceu nesses últimos anos, né, de pandemia, enfim, de utilização mesmo. A receitinha básica é a seguinte: é uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. E elas são capazes de eliminar a sujeira, higienizar todos os alimentos. Um alimento, verdura, frutas, legumes. Então, muitas donas de casa, e a gente recebe muitas dicas também, fazem esse tipo de limpeza que são comprovadamente eficazes. Não, é mais do que necessário. Agora eu estou vendo aqui, ó, no ranking Top of Mind, a marca Que Boa foi especialmente lembrada nas regiões Sul e Centro-Oeste, que tem a ver com a área de atuação, né? Sim. Existem planos para uma inserção mais forte no Sudeste ou algumas outras regiões do país? Sim. E vice-versa, isso também para a Super Cândida? Tá. Nós recebemos por 2 anos seguidos o Top of Mind Brasil, né? Que fomos a marca de água sanitária mais lembrada no Brasil. Agora, nós recebemos um destaque especial na região Sul e Centro-Oeste, que foi Mato Grosso, porque essas regiões, de todas as marcas lembradas, a Que Boa foi a marca mais lembrada, em qualquer categoria. Então, por isso que a gente teve esses destaques aí nessas 2 regiões. E quais são as principais demandas do setor e, mais do que isso, os principais desafios, isso das indústrias AMB e do setor como um todo? Tá. Camila, a gente passa por um processo de transformação, né? E não dá para a gente falar só na nossa indústria ou falar só do nosso país. A transformação, ela é global. E quando a gente fala em produtos de limpeza, nós estamos muito sujeitos aos custos internacionais. E eu digo quais são. O polietileno é um produto, é uma commodity derivada do petróleo e que sofre variação de custos. A composição química dos nossos produtos são, a maioria, importados. E a perfumaria de nossos produtos é semelhante a um perfume, só que para produtos de limpeza, que são empresas europeias e que estão dentro de um mercado também todo dolarizado. Então, esse é um dos desafios do termo de custo, de rentabilidade do nosso setor, né? E que a gente tem que trabalhar muito na nossa eficiência interna e operacional para que a gente possa compensar isso. E os próximos passos? Os próximos Até passos. o final de 2023. Hoje não dá para fazer plano muito a longo prazo. O longo prazo. Porque a gente sempre é surpreendido por alguma coisa. Olha, quando a gente fala do longo prazo para um vendedor, como sou eu, o longo prazo é 1 mês. Porque São os próximos passos para 1 mês. O marketing, o longo prazo talvez seja o final de 2023. Bom, o próximo passo do nosso setor é consolidar a questão. Eu reforço dizer que a gente precisa ser mais educativo no consumo. A gente precisa pensar de maneira mais sustentável o que nós vamos oferecer aos nossos clientes e não simplesmente lançar por lançar. Nós precisamos dizer para que serve. Porque senão a gente não vai trabalhar na relação com o cliente, na lealdade, porque senão vai ser uma coisa muito oportunista. E a gente não pode aproveitar a onda de que o consumo de limpeza aumentou por conta da... Não, a gente não pode fazer isso. A gente precisa aproveitar essa questão da preocupação, mas em cima da preocupação dizer exatamente para que servem os nossos produtos. Eu acho que esse é um dos desafios e uma das nossas questões muito importantes nas nossas discussões lá na Bipla, inclusive.
Nós ouvimos aqui no JR Trade o Renato Borduc, que é diretor de marketing e vendas das indústrias AMB. Muito obrigada pela entrevista, pelas explicações, portas sempre abertas aqui. Obrigado, Camila. Estou sempre à disposição. Até É um prazer a falar próxima. com você. Prazer é nosso. Obrigado. E lembrando aqui que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.